Olá, eu sou a Anícia e esse é o nosso momento do Evangelho. Praticando o Evangelho no lar, entramos em sintonia com a espiritualidade amiga, chegamos até o nosso Mestre Jesus e através das orações vamos recebendo energias que nos envolvem nossa casa e os nossos familiares. É um momento de oração que nos eleva e que nos auxilia durante toda a semana. E falando em Jesus, encontramos em Mateus, capítulo 6, versículo 33, uma frase que ele disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Vamos então nos preparando para a leitura do Evangelho, que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Criador, pedindo o seu amparo, a sua proteção, e que possamos entender os seus ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos então ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires, codificado por Allan Kardec. Continuando o capítulo 1, não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei,
se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo para a ciência progredir. Dentro desse capítulo, desse trecho em que lemos, que possamos refletir quanto tempo já se passou depois que Jesus esteve aqui, se já conseguimos entender os seus ensinamentos. Vamos aproveitando esse instante, envolvendo a nossa casa, envolvendo a todos aqueles com quem convivemos, agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, por tudo que já melhoramos e por tudo que ainda poderemos melhorar. Somos gratos por toda a proteção, por toda a energia que a espiritualidade amiga sempre nos transmite. E que a prática do Evangelho no lar possa auxiliar-nos hoje e sempre, em todos os momentos do nosso caminhar. E agora, elevando o nosso pensamento à nossa Mãe Maria, pedindo a sua intercessão junto a Jesus, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir este momento e abençoa a todos aqueles que ouvirem este áudio. Que assim seja.